Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre atividades extracurriculares, conciliar escolas e outras atividades que os alunos hoje em dia precisam nessa jornada de preparação e candidatura para o exterior. Antes de nós começarmos, a gente gosta sempre de, primeiro, conhecer um pouquinho quem está nos assistindo, né? Quem veio aqui para esse nosso webinar de hoje. Então, eu vou lançar aqui para vocês a nossa enquete, que é uma enquete super rapidinha para vocês preencherem as informações de vocês, e assim a gente pode conhecer um pouquinho mais do perfil dos alunos, quais colégios, qual ano letivo você está também, e assim dar um direcionamento até mais adequado e melhor aqui para essa nossa apresentação de hoje. Então, a nossa enquete já está rodando, vocês podem preencher, é super rapidinho e com poucas informações ali que vocês possam preencher também. Tá? Então, antes da gente começar, né, eu queria também trazer para vocês os eventos que vão acontecer nos próximos dias. Agora, no finalzinho de julho, faremos mais uma entrevista com uma aluna nossa que está na Universidade de Toronto, que é hoje a principal e a melhor faculdade do Canadá. No dia 30, finalizando aí o mês, vamos falar sobre se não for as melhores faculdades, será que compensa, né? Muitos alunos e famílias pensam que fazer faculdade fora só vale a pena se for realmente uma faculdade de altíssimo nível acadêmico. Então, a gente vai compartilhar alguns fatores, alguns pontos interessantes sobre esse assunto. E aí, começando já o segundo semestre, né, do ano letivo dos alunos, entrando já em agosto, vamos entrar num assunto que é tão importante para esse projeto, que é a questão financeira, as possibilidades de bolsas acadêmicas e como é que elas funcionam. Então, a gente vai entrar no detalhe nessa apresentação no dia 5 de agosto. Então, os eventos já estão previstos para vocês se programarem, se organizarem e participarem dessas pautas. Bem, antes da gente falar sobre como conciliar, né, e fazer toda essa jornada de preparação junto com a escola, é importante primeiro da gente trazer um ponto que cada vez mais a gente tem notado daqui para fora, que é comum entre os alunos. Que hoje os alunos, quando entram no projeto daqui para fora, não só estão pensando em fazer faculdade fora, mas mais do que isso, mas estão pensando em se prepararem e se candidatarem para a universidade no exterior. Ou seja, hoje 80% dos alunos que começam a jornada com daqui para fora ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora, mas querem sim ter a opção de escolha também. Ou seja, querem ter mais portas abertas, mais oportunidades e possibilidades de escolhas de faculdades no futuro. Ou seja, esses alunos eles estão se preparando para os vestibulares e processos seletivos aqui no Brasil, vão ter aprovações, né? Alguns exemplos aqui que a gente trouxe, como INSPER, USP, GV, SPM, FAP, Unicamp, algumas das principais faculdades de São Paulo, por exemplo. Mas, além dessas faculdades, os alunos também querem ter mais opções de faculdades além do Brasil. E aí vão ter, além das faculdades brasileiras, aprovações como Bocconi, IE, Amsterdã, Duke, UCL. Ou seja, aqui o programa, né, e o objetivo dessa nossa jornada com os alunos, e que tem sido cada vez mais recorrente, é tornar esse projeto viável e possível para que esses alunos tenham essa possibilidade de escolha de estudar no exterior também, além do Brasil. Então, não necessariamente esse aluno já precisa definir ou escolher realmente se vai fazer faculdade fora, mas sim se esse aluno quer ter essa opção de escolha além das faculdades brasileiras. Então, esse é o primeiro ponto, acho que é uma primeira pauta bem importante, né, da gente alinhar aqui, do quanto essa jornada de preparação para o exterior também contribui muito para essa preparação para o Brasil, e a decisão e a tomada né, de escolha, de fato, se o aluno vai fazer faculdade fora ou no Brasil, vai ser quando esse aluno tiver todas as opções na mesa. E aí sim vai poder escolher e definir para onde vai.
tá? Só para já falar aqui para vocês que a nossa live vai ficar gravada, né? A gente vai colocar no nosso site e também no nosso YouTube. Vocês podem acessar tudo depois com calma, tá? Então, a ideia, né, como a gente está colocando, é trazermos essa jornada de preparação e candidatura para o exterior como mais uma porta para o futuro. Muitos dos nossos alunos hoje estão fazendo os vestibulares mundiais, ou seja, não só estão se preparando para o Brasil, mas também se preparando, né, para a Europa, para o Reino Unido, Canadá. Então, aqui, nada aqui para fora, inclusive é algo que a gente tem muita experiência e muita bagagem para poder ajudar ao aluno conciliar esses diversos processos seletivos. Como que o estudante consegue não só fazer bem um vestibular aqui do Brasil e consegue, ao longo do seu ensino médio, se preparar e cumprir com os requerimentos necessários para esses outros processos para o exterior também. Então, é muito possível levar os dois projetos ao mesmo tempo para que no futuro esse jovem tenha várias opções de escolha e possa, sim, tomar a melhor decisão. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a daqui para fora, processos seletivos, vamos falar sobre atividades extracurriculares, o impacto que elas têm, como é que isso se dá, essa conciliação, como é que o aluno se organiza, se planeja para isso, e aí os próximos passos no final, de que os alunos e famílias que estão nos assistindo hoje podem fazer já de imediato. Então, primeiramente, queria fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos o programa pioneiro nesse assunto no Brasil. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós. Já totalizamos mais de R$ 1 bilhão em bolsas para os nossos alunos ao longo desses mais de 20 anos. Mais de 50 mil applications enviadas. Temos aprovações em centenas de universidades. A Daqui para Fora conhece realmente todas as faculdades nos países que atuamos hoje, e o trabalho sempre é um trabalho individual, de acordo com o potencial e perfil de cada aluno, para que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. Esse sempre é o grande objetivo, que cada aluno consiga maximizar o seu perfil e ter as melhores aprovações no exterior. Quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, aqui compartilhando com vocês algumas das principais aprovações dos Estados Unidos, tanto as faculdades top 15 e top 30, então muito para mostrar que todo ano, todo ciclo, e os ciclos mais recentes, temos aprovações nas principais, as faculdades mais seletivas dos Estados Unidos, assim como nas principais faculdades do Canadá e da Europa também. Aqui algumas das principais aprovações. Então, hoje, daqui para fora, tem atuação nos processos seletivos dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Europa, obviamente, também olhando Reino Unido, né? Reino Unido e Europa continental, algumas faculdades ali já mapeadas na Europa que oferecem cursos e graduações em inglês. Inclusive, a Europa, né, é um lugar em que a gente tem ampliado bem, né, o leque de opções para os nossos alunos, identificando boas faculdades, que alunos brasileiros consigam cumprir os requisitos e que sejam faculdades academicamente muito boas e que ofereçam cursos e graduações em inglês. Então, o foco da Daqui para Fora na Europa para os nossos alunos é trazer essas oportunidades de cursos em inglês. Falando agora do processo seletivo, né, e como que as universidades no exterior avaliam os candidatos e candidatas, porque depois a gente vai entrar na questão das atividades extracurriculares e como otimizar e como se preparar nesse ponto ao longo do ensino médio. Primeiramente, o processo seletivo no exterior é um processo muito diferente daqui do Brasil, onde vários pontos e vários critérios são avaliados em conjunto. Ou seja, não é só um ponto ou um critério apenas que vai ser considerado, mas sim o conjunto de fatores. E quais são esses fatores? O primeiro vai ser sempre os quesitos acadêmicos, através de notas e provas. Então, as faculdades estão interessadas em conhecer o estudante através das suas notas da escola, o histórico escolar que esse aluno teve, principalmente ao longo dos últimos 4, 3 anos acadêmicos antes da faculdade. Ou seja, ensino médio todo
e algumas faculdades também olham a partir do 9º ano para frente. Ou seja, quanto mais esse aluno se dedica, é um bom estudante ao longo desse período da escola, melhores e maiores serão as possibilidades de aprovações no exterior. E voltando ao que a gente falou lá no início da nossa conversa sobre ampliar possibilidades, se candidatar também para o Brasil, a gente vê que esses dois fatores estão muito ligados às aprovações aqui no Brasil também. Porque, consequentemente, um aluno, principalmente aqueles que estão em escolas brasileiras, que têm boas notas em boas escolas, estão preparados também para os processos seletivos brasileiros. Então, aqui você vê o quanto os processos eles conversam entre si e quanto mais um aluno se dedica para um processo no exterior, também automaticamente vai estar preparado aqui para o Brasil. Mas, além de ser um bom estudante, no exterior, esse aluno vai precisar fazer algumas provas, que são a prova do SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática. Essas provas são exigidas principalmente no processo dos Estados Unidos, as principais faculdades do Canadá e algumas faculdades da Europa. Provas específicas do país ou da universidade, isso aqui é na Europa. Na Europa, dependendo do país ou da universidade, cada faculdade tem uma prova a mais, isso varia muito de lugar para lugar. E as provas de proficiência de idioma, né, que basicamente é o inglês aqui, e as faculdades vão ter várias provas que elas aceitam, como o TOEFL, o IELTS, Duolingo. Então, são algumas provas que as faculdades aceitam, e com isso você consegue cumprir essa exigência de proficiência, né? O Enem, ele também vai ser uma exigência caso o aluno venha de uma escola brasileira e queira se candidatar para o processo do Canadá e da Europa. Então, se você tem um currículo brasileiro padrão, é preciso também fazer o vestibular brasileiro como comprovação nesses outros processos no exterior. Então, vocês veem aqui de novo o quanto o aluno se prepara para o exterior, automaticamente estará preparado para o Brasil. Mas, além da parte acadêmica, né, e eu acho que esse é a grande beleza desse processo seletivo para o exterior, porque não só as faculdades vão olhar esse estudante nesses quesitos acadêmicos, mas as faculdades no exterior, elas também estão interessadas em conhecer o estudante nos seus aspectos pessoais. Aí vão ser através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, projetos, trabalho voluntário, Olimpíadas acadêmicas, isso aqui é o que a gente vai falar um pouco mais já já, e as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, né? Ou muitas vezes um currículo que esse aluno precisa enviar para as universidades. Além da parte pessoal, algumas faculdades também vão exigir entrevistas via online com representantes da faculdade e o portfólio para os alunos interessados nas artes precisam muitas vezes também construir um portfólio artístico na área. Então, se o aluno vai se candidatar para algum curso como cinema, moda, design, animação, ilustração, esse aluno possivelmente precisa também cumprir a exigência do portfólio artístico, tá? Então, antes de a gente falar sobre atividades extracurriculares, os impactos que elas têm, né, e vendo aqui, né, nesse formato do processo seletivo, vocês veem que é um componente de avaliação junto com os critérios acadêmicos, porque faz parte do perfil desse estudante. E aí o grande ponto a gente vai ver como é que elas são avaliadas e como é que se dá essa construção do processo de candidatura. Quando a gente fala, né, desses critérios, né, do processo seletivo, é importante primeiro da gente frisar como que as faculdades, olhando obviamente de uma forma bem objetiva e prática, como é que elas avaliam os candidatos. Primeiramente, as faculdades, o primeiro filtro que elas usam é o filtro acadêmico. Então, as faculdades precisam saber se esse estudante cumpre as exigências mínimas acadêmicas, seja de notas e provas de exigência. Ou seja, aqui é um exemplo de uma faculdade que recebeu 50 mil candidatos, né, num ciclo de aplicação. Nesses 50 mil, 25 mil cumpriram, a gente está fazendo uma hipótese aqui, né? 25 mil desses candidatos cumpriram a exigência do que essa faculdade espera de mínimo de nota
do histórico escolar com as provas de exigência. Mas você vem aqui que não é uma nota específica, um ponto específico. O aluno geralmente, nessa parte acadêmica, tem que estar dentro de um limiar de notas e provas que a faculdade espera. Depois dessa parte acadêmica, se o aluno entra nesse limiar de notas, depois as faculdades vão avaliar os quesitos pessoais, as atividades extracurriculares, as cartas de recomendação, redações, entrevistas. Então, desses 25 mil, 15 mil cumpriram e vão chegar nesse segundo filtro, né, que é o filtro já dos quesitos pessoais. Aqui é onde cada candidato vai ter o seu diferencial, aquilo que esse estudante vai conseguir mostrar para a faculdade, quem você é, o que você tem de bom para oferecer para a faculdade, quais são os seus diferenciais pessoais. Se você passa por esse critério, você vai para o que a gente chama de comitê de avaliação, que aí já são os comitês de admissão que são formados pelos admission officers, que têm no seu pool de candidatos que eles consideram alunos, candidatos que cumprem as exigências tanto acadêmica quanto pessoal, para eles juntos analisarem aqueles que eles identificaram que são potenciais candidatos, que vão passar para o que a gente chama de aceitação. Ou seja, são filtros, camadas realmente que vão sendo analisadas para que no final essa faculdade emita aí as suas aprovações dos alunos e os candidatos. O que a gente quer mostrar aqui nesses filtros, né? Que quando os alunos entram, passam pelo filtro acadêmico, cumprem essa exigência mínima acadêmica, ou seja, tem ali as suas notas dentro dos limiares necessários, quando passam para o filtro pessoal, é porque ali, nos quesitos pessoais, academicamente, todo mundo é muito parecido. Ou seja, nos quesitos pessoais é onde o estudante realmente consegue deixar a sua marca, é onde o aluno consegue realmente trazer o seu diferencial. E por isso que é tão importante esses quesitos pessoais, assim como os quesitos acadêmicos. Mas é claro que, primeiro, esse aluno precisa cumprir as exigências acadêmicas. Mas é importante a gente colocar essa perspectiva de que quando você está sendo analisado nos quesitos pessoais é porque você já passou pelo filtro acadêmico, você já cumpre aquela exigência acadêmica inicial, e aqui você está sendo avaliado junto com outros candidatos e candidatas que vão ter notas bem parecidas com você. Né? Ou seja, aqui é onde você consegue, de fato, trazer os seus diferenciais. E aí é onde a gente entra no ponto principal aqui da nossa conversa de hoje, que são as atividades extracurriculares, que vão estar, inclusive, muito relacionadas a vários outros quesitos pessoais que a gente colocou. As redações, as cartas de recomendação, as atividades, elas servem muito como um motor de todos os outros pontos pessoais que vão ser avaliados. Então, o que são as atividades extracurriculares? Como o próprio nome já diz, é tudo o que você faz fora do seu currículo acadêmico obrigatório. As Olimpíadas, alguns exemplos dessas, né? As Olimpíadas acadêmicas, trabalho voluntário, estágios, caso esse aluno faça algum estágio durante o ensino médio, o que você faz durante as férias, tem programas de férias que a gente chama de summer program, programas de verão, de inverno, se você faz alguma arte, algum curso fora ou livre, se você faz algum tipo de pesquisa, de projeto, né, com algum professor, alguma coisa que você se envolva academicamente, se você tiver esse viés mais acadêmico, se você é envolvido nos esportes, simulações da ONU, que é bem comum, né? Os alunos adoram essas simulações. Então, aqui é só para exemplificar. É claro que isso aqui não é uma regra, não é algo que o aluno precisa cumprir com todos esses itens. Aqui é só para ilustrar que são alguns exemplos que nós vemos no nosso dia a dia, os alunos se envolvendo e se engajando. E aí, por que elas são importantes? Né? Qual é o contexto dessas atividades extracurriculares no processo seletivo no exterior? Primeiro, porque elas demonstram as suas habilidades e interesses, né? Fora do seu contexto acadêmico. Elas vão mostrar aquilo que você faz fora da sala de aula. Né? Além disso, né, os admission officers podem conhecer você além das suas notas. Então, através daquilo que você coloca o seu tempo extra, diz muito sobre quem é você.
o seu comprometimento e envolvimento naquela área, né? Quanto tempo você se dedica àquela atividade, né? O que que você realmente faz, qual o seu papel naquilo, qual o seu grau de envolvimento. Então, isso demonstra muito habilidades, competências, né, e características de jovens, né? Quando você começa a se envolver em algo com mais afinco, né? Isso vai trazendo cada vez mais experiência. Também serve como uma prévia, né, de como você vai contribuir no campus universitário. As faculdades elas estão muito preocupadas, né, também em saber como é que elas vão compor o corpo estudantil, entendendo quais são os jovens que elas querem naquele ano letivo, né, que tipo de habilidades esses jovens têm para contribuírem com novidades, inovação, ou algum programa específico que eles queiram, né, que jovens tenham mais habilidades. Então, fazer essa prévia também de que isso vai contribuir futuramente. Atividades extracurriculares também automaticamente tornam os alunos mais interessantes e maduros, e são aprendizados, experiências que, como a gente falou, conectam também com as redações que esse aluno vai fazer na aplicação. Então, você vê que as atividades extracurriculares, né, como elas são é um tempo que esse estudante coloca fora da sala de aula, que já é um tempo tão precioso, né, que esse aluno tem, uh, aonde que esse aluno escolheu colocar o seu tempo livre? E aí, o que esse aluno fez e qual foi o engajamento, qual foi a dedicação que esse aluno teve naquele tempo tão rico e tão precioso? E aí você vai colocar isso na sua aplicação, vai contar essas histórias na sua redação. Muitas vezes o professor que vai escrever sua carta de recomendação também vai remeter alguma coisa que você fez com aquela atividade que o professor soube que você fez. As atividades elas servem realmente como um motor para demonstrar as suas habilidades pessoais. E como é que elas são avaliadas, né? Primeiro, né, quanto tempo você se dedicou, quanto tempo você se envolveu, porque isso dita muito, né, o seu grau de envolvimento, o seu papel, o seu aprofundamento, a contribuição, realizações que você teve com aquilo. Ah, além disso, os impactos da sua realização, se foi algo, né, local, dentro da escola, no seu estado, na sua cidade, no país, no mundo, ou dentro da sua casa, né? A gente vê muitas vezes alunos que se envolvem em alguma atividade extracurricular que é simplesmente ser o professor do irmão mais novo, né? Ajudando ali no dever de casa. Isso também é uma atividade extracurricular relevante. Então, isso também é importante. E como é que elas são relacionadas com os seus interesses acadêmicos e planos futuros, né? Ah, eventualmente, é importante do aluno se envolver e se engajar em algo que demonstre também as suas áreas de interesse, né? Aquilo que traduza as habilidades que você está já buscando e se envolvendo e que tem alguma conexão com o seu possível curso ou área de interesse no exterior. Mas mais do que isso, né, o que você aprendeu, as experiências, como é que você evoluiu, quem você se tornou, os desafios que você teve com aquela atividade extracurricular. É muito frequente, inclusive, nós vermos nas aplicações as faculdades pedirem, né, que os alunos descrevam os desafios que tiveram com as atividades que se engajaram durante o ensino médio. Tá? E aí, como que a gente concilia, né, essas atividades com escola, vestibulares, processos seletivos? A gente trouxe alguns panoramas aqui para vocês em relação a isso. O primeiro ponto, né, eu acho que é o que muitos alunos acham que tem que fazer mil e uma coisas, né? E não é bem por aí. Primeiro é saber o que fazer e o que não fazer. Muitas vezes ficar fazendo 300 atividades ao mesmo tempo, muitas vezes você fica, né, fazendo muita coisa, perdendo muito tempo em algo que talvez você, se você fizesse uma ou duas atividades com mais relevância, com mais envolvimento, com mais engajamento, seria muito melhor do que fazer 300 atividades que você vai fazer ali superficialmente. E também é importante entender quando fazer cada atividade, né? Então, muito importante de saber esse equilíbrio do que fazer e o que não fazer também, pensando nessa construção de atividade extracurricular. Quando a gente fala de organização e prioridades, né, pensando justamente nesse equilíbrio, né, do que fazer, do que não fazer, é
importante os alunos, principalmente aqui, saberem, conhecerem, terem esse senso de urgência e importância. Quando a gente pensa, né, em atividades que são né, urgentes e importantes, ou urgentes e não importantes, não urgentes e não urgentes e importantes, né? E não importantes. Então, o que a gente traz algumas sugestões, né, de como esse aluno precisa se organizar dentro dessa organização de atividades com escolas, com todas as outras atividades que esse aluno tenha que realizar ao longo do seu ensino médio. Então, basicamente, urgente é o que precisa ser feito nas próximas 48 horas, né? O que o aluno tem que entregar, o que ele tem que fazer. E importante é o que é literalmente importante para aquele estudante pessoalmente, né? Então, quando o aluno tem que fazer algo que é urgente e importante, a recomendação é que esse aluno faça antes das 11 da manhã, né? Bem no período da manhã, ou até no máximo 2 horas depois da escola. Aquilo que tem que ser feito e tem que ser entregue, né? O que tem que ser realizável em menos nas próximas 48 horas. Quando é algo urgente, mas não é tão importante, a sugestão é fazer no horário do dia que você tem mais energia, né? Mais completar antes do dia acabar. Então, colocar na sua agenda, em algum momento, você colocar tempo e energia naquilo, mas né, antes do dia terminar, ter certeza que você realizou aquela tarefa. Quando não é urgente, mas é importante, o recomendado é fazer durante 1 hora e meia, depois de completar tudo que for urgente e importante. Então, terminou aquilo que é urgente e importante, aí você passa para aquilo que for não urgente e importante do dia. E o que não for urgente nem importante, não fazer hoje, né? Nem nos próximos dias, ver quando que você tiver um tempo mais livre, tiver disponibilidade, né? E aí realmente fazer aquela atividade quando você quiser e puder, né? Quando a gente fala em termos de preparação e olhando, né, numa projeção mais a longo prazo, nesse desenvolvimento de atividades extracurriculares, pensando lá atrás, né, num cronograma a partir do 9º ano de um estudante, quais são os principais pilares que a gente olha e desenvolve com esses alunos? O primeiro ponto para 9º ano, né, como é ainda final do fundamental, né, aqui no Brasil, mas principalmente início de ensino médio, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? Fazer muito esse trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, saber se organizar, se planejar, saber usar uma boa agenda acadêmica, ter uma boa rotina de notas, que é um segundo ponto, né? Fazer um bom acompanhamento de notas acadêmicas, de provas. E em termos de atividades extracurriculares, nesse momento, a recomendação é explorar. Não estar muito preso naquilo que tem que ser feito, ou fazer um baita projeto já no 9º ano, mas o 9º ano é um ano de exploratório. Avaliar tudo que a escola oferece, conversar com os professores, coordenadores, conhecer tudo que há à disposição e explorar mesmo, explorar, inclusive, fora da sua zona de conforto. Entender, talvez você é um estudante que gosta mais das matemáticas, né, da área das exatas, gosta de matérias ali mais na área de exatas, vai fazer um curso de pintura, de teatro e vice-versa, né? Então, aqui o 9º ano ele serve realmente como ano exploratório. Já chegando, né, nas férias, é importante também se planejar, aproveitar o final das férias do 9º ano, ou já no verão do 9º ano, fazer algum programa de verão, e começar o aprofundamento em leitura. É importantíssimo no 9º ano já começar um hábito, né, de leituras em inglês, começar a comprar livros em inglês também, desenvolver um vocabulário, começar já esse aumento na parte de leitura, principalmente em inglês. Quando a gente chega já fazendo essa transição para o 10º ano, né, que já seria o primeiro ano do ensino médio, aí começa, além, né, dessa parte toda que a gente falou de organização, autoconhecimento, isso continua sempre, notas, acompanhamento, organização, bom ritmo e rotina de estudos, mas as extracurriculares aí já começa a olharmos atividades que realmente o aluno tem interesse, que tem habilidade, que tem um comprometimento, possivelmente já conseguir alguma posição de liderança em algum projeto.
e possivelmente já começar a vislumbrar uma criação de um projeto autoral. A gente tem visto muitos alunos nossos, né, que muitas vezes fazem alguns projetos em escola ou muitas vezes vão criar os seus próprios projetos. Isso é muito normal e natural também. E é bem incentivado, inclusive. A gente gosta muito dessa ideia, né? É claro que isso não é para todo mundo, tem alunos que têm esse tipo de perfil, outros não, mas se isso for dentro de um perfil de um estudante, de um candidato, uma candidata, é algo que a gente vai começar a explorar aqui no final do primeiro ano, 10º ano, e, é claro, ainda continuando sempre o planejamento das férias e summer programs. Né? Quando a gente chega já no 11º ano, segundo ano do ensino médio, que é o último ano de construção de projetos, atividades, basicamente aqui, todo esse processo todo continua, como a gente falou, autoconhecimento, escola, notas, boa rotina de estudos, extracurriculares realmente já começando um nível ainda maior de liderança, e começa-se já um projeto autoral, né? Criação de projetos, né? O que você vai colocar ali no seu projeto, o que você vai demonstrar, e já começa-se a falar sobre carreiras, aí é o momento que a gente gosta de entrar um pouco mais no detalhe, né? E entrar nas áreas específicas em que esse aluno vai realmente se candidatar. Muitos alunos e famílias têm muitas dúvidas ainda de qual curso ou qual área, lá no 9º ano e 10º ano, e tudo bem, sem problema nenhum. O ideal é a gente começar a pensar sobre isso no 11º ano, no segundo ano do ensino médio, que é quando o aluno já vai estar com uma certa maturidade para se abordar esse assunto. E no 11º ano também é um ano de começo de preparo da prova do SAT, né? É ao longo do 11º ano, segundo ano do ensino médio, que o nosso curso de SAT, inclusive, começa para os nossos alunos, e os alunos já realizam, inclusive, também a primeira prova do SAT. Então, é o momento ideal de começar e já realizar a prova, e caso esse aluno já vá bem, já garante uma nota ali, né? E se tiver que fazer novamente, não tem problema nenhum, pode repetir essa prova no 12º também, tá? Para quem vai na área das artes, né, quem vai se preparar para curso artístico, durante o 11º ano é um ano fundamental de se trabalhar com uma mentora de portfólio, né, direcionando nessa parte artística o que esse aluno precisa fazer, e aí toda essa parte de trabalho também é feita. Tá? E aí, chegando já no 10º, então nessa parte toda de preparação, como eu falei, né, que é uma parte muito importante, só para quem entrou agora, a pessoa vê que muita gente entrou agora no finalzinho agora da nossa apresentação já, eu lancei novamente aqui a nossa enquete, para vocês preencherem aqui também, que é né, bem legal para a gente conhecer um pouco mais do perfil do estudante, das famílias que estão nos assistindo aqui. São perguntas bem simples e rápidas, então, enquanto a gente está fazendo a apresentação, quem puder, né, preencher aqui seria muito bom. Então, a gente vai entrar, né, como eu estava falando, no 11º ano, nessa questão do SAT, em relação à preparação do SAT, que é muito importante. Né? Então, o SAT no 11º ano já começa, e nós temos um curso preparatório para isso também. E aí, quando a gente fala de aonde colocar mais tempo ou menos tempo, né, principalmente no quesito das atividades extracurriculares, uma das primeiras perguntas que a gente faz quando o aluno começa o trabalho conosco, seja lá no 9º, ou no 10º, ou no 11º ano, é literalmente uma pergunta bem direta, né? O que um aluno faz? Tem alunos que começam a jornada e que já fazem muitas coisas. Tem alunos que, quando começam a jornada, não fazem quase nada. Então, quando o aluno que começa um trabalho, né, de preparação, de candidatura para o exterior, faz muita coisa, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é a questão de gestão do tempo. Avaliar primeiro aonde esse aluno está colocando o tempo, quais são as prioridades que esse aluno está dando. Tem alguns alunos que priorizam as atividades e deixam de lado a escola, ou estão colocando pouco tempo de estudos, e talvez a sua nota poderia ser um pouquinho melhor e maior se dedicasse um pouquinho mais nos estudos ali. Avaliar quais são as atividades que realmente têm peso ou não na application.
Já aqueles alunos que fazem poucas atividades ou não fazem nenhuma, né, ou querem melhorar, o importante aqui é desenvolver novas atividades. E aí avaliar com o estudante quais são suas áreas de interesse, suas paixões, o que a faculdade, o que a sua escola já oferece, tem alguma coisa ali que você pode se envolver, se engajar, aproveitar a sua rede de relacionamento, né, networking, com seus amigos, com a sua vizinhança, com a sua família, né, com seus professores. Tem muita gente que os alunos nem têm noção, né, de quanto estariam dispostos a ajudar esses alunos a encontrarem, né, e se envolverem em projetos e atividades legais. E, além disso, né, na Daqui para Fora, nós temos uma lista de dezenas de atividades que são bacanas e legais que a gente trabalha com cada um dos alunos. Então, o grande objetivo no final é que cada aluno se envolva e se engaje em atividades extracurriculares que tenham um potencial para um processo seletivo posterior. Isso tudo tem que estar muito encaixado, né? Essa jornada tem que fazer muito sentido no final. Ah, e aí, com isso, a gente vai olhar as oportunidades de evolução desse estudante, desde o começo, né, o quanto esse aluno está engajado, está envolvido, porque, obviamente, quanto mais esse aluno se identifica com a atividade, mais evoluído, né, e mais engajado esse aluno vai estar. E, a partir dali, quais serão os planos de ação, acompanhamento, para ter certeza que esse aluno está numa crescente, né, com cada atividade e projeto que decidiu realizar. Na Daqui para Fora, como eu mencionei, nós temos uma lista de dezenas de atividades e projetos, né? Uma biblioteca, literalmente, que nós temos desde Olimpíadas, até concursos, até simulações da ONU, trabalho voluntário, debates. Então, essas conexões que a Daqui para Fora consegue fazer com os alunos e projetos é muito legal, porque esse estudante vai ser automaticamente engajado, né, envolvido ali para se envolver em algo que faça sentido. E muitos alunos, como eu mencionei, criam seus próprios projetos e atividades. Aqui eu trouxe só para ilustrar um pouquinho para vocês alguns dos projetos que os nossos alunos já realizaram e criaram por conta própria. Então, é algo que também que a gente incentiva muito, né, dos alunos terem essa autoria nas suas atividades e projetos extracurriculares. Para isso, obviamente, cada aluno lá daqui para fora, quando trabalha nessa fase de preparação, de desenvolvimento de atividades extracurriculares, tem um mentor ou uma mentora de preparação. É um trabalho individual, né, que é feito entre estudante e mentor. Os mentores da Daqui para Fora são todos brasileiros, né, que passaram pelo processo seletivo, têm a vivência de estudar no exterior, têm profissionalismo, né, e sensibilidade com jovens. E são jovens também. A gente acredita muito nesse espelhamento entre estudante e mentor. Então, é importante ter essa simbiose, né, entre os dois. Então, cada aluno ele é direcionado para um único mentor ou mentora de preparação que acompanha e desenvolve esse jovem, principalmente nas atividades extracurriculares. Então, é um ponto, diria, primordial de trabalho que a Daqui para Fora faz com alunos de nono, décimo e 11º ano. Nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Aqui, até para trazer para vocês alguns exemplos, né, de alguns alunos e evoluções que tiveram do início da jornada conosco, né, como eles chegaram como candidatos, né, e o que faziam em termos de projetos e como chegaram no ano da candidatura, que aí já é o 12º ano, né, ou seja, o que esses alunos desenvolveram a nível de projetos e a nível de evolução de notas. Aqui tem um exemplo muito clássico, né, que eu acho que traduz muito tudo isso. O Guilherme começou o trabalho conosco no nono ano, era um aluno bom, muito bom, né, 8,5. Tinha feito um simulado da SAT na época, tirou 1.100, e na época fazia basquete, né, gostava muito de basquete, jogava basquete no clube, inclusive, e era representante de turma, né? Boas atividades, né? Já fazia alguma coisa ali legal e relevante. Quando ele começou o trabalho, né, e toda essa evolução durante o nono, 11º ano, né, ao chegar na candidatura, ele já era um outro aluno e uma outra pessoa. Era um aluno médio 9,5, fez um salto ali para, né, entre os melhores da escola, um SAT na casa dos 1.500, 1.540, e diversos projetos. Alguns principais, né, foi um projeto autoral para pequenos negócios e fundador do clube de debate da ONU na escola,
e foi um fundador também de colunista da Jornal da Escola. Conseguiu também fazer um estágio na prefeitura. Foi aprovado em nada mais, nada menos do que Harvard, Penn, Chicago, Columbia, Duke, principais faculdades americanas, né? Um outro exemplo é a Mariana, né, que era uma aluna média 8, simulado do SAT 1000, fazia dança e era do Grêmio Estudantil. Quando se desenvolveu, chegou na candidatura com média 9, SAT 1500 e alguns projetos extracurriculares. Estágio no hospital, projeto de educação em escola pública, clube de robótica, trabalho voluntário, organizadora do TED Talk na escola. E aqui o exemplo da Mariana é que ela acabou aplicando para faculdades de medicina aqui no Brasil, né? Então, ela viu o quanto isso contribuiu para uma boa candidatura aqui no Brasil também, né? Então, vocês veem que alguns alunos, inclusive, se candidatam para o Brasil, fazendo todo esse desenvolvimento conosco também, né? Aqui um outro exemplo, né, de um aluno nosso, Gabriel, média 7, fez o simulado de 900 e jogava futebol, né? Acho que um clássico aluno, né, um candidato brasileiro, né? Ao finalizar todo o programa de preparação, né, e se desenvolveu, melhorou suas notas. Isso é algo que a gente ouve, inclusive, muito comum, né, com os nossos alunos, o quanto os alunos evoluem nas suas notas. Média 8,5, chegou num SAT de 1.450, e aí alguns projetos extracurriculares, né? Foi vice-presidente do Grêmio, trabalho voluntário, aulas de matemática na escola, apoio na organização do congresso sobre games e virou capitão do time de futebol, né? O Gabriel foi aprovado em algumas faculdades federais e estaduais aqui no Brasil, assim como na IE, em Madrid, na Espanha, Bocconi, na Itália, e duas faculdades do Canadá, as duas principais, Toronto e UBC. Então, aqui também, de novo, um clássico exemplo de como os alunos conseguem aprovações em vários cenários, né? E aí, os últimos dois exemplos, né? Também alunos que se candidataram tanto para o Brasil quanto para o exterior. A Carol, que começou o trabalho na preparação conosco com uma média 7,5, simulado da SAT em 1950, e fazia aulas de alemão. Ao chegar na candidatura, né, o desenvolvimento de atividades extracurriculares foi para um outro nível. A média também aumentou drasticamente, 7,5 para 9. O SAT chegou nos 1.300. Fez um perfil de Instagram com mais de 10 mil seguidores, canal do YouTube com mais de 2 mil. Fez um curso de programação, faixa azul no jiu-jitsu, e alemão já em alto nível. E também ela foi aprovada por algumas faculdades, não só em São Paulo, no Rio, FGV, e faculdades na Europa, em Portugal, e Espanha e França, né? Então, você vê ali que é uma aluna que se candidatou e foi aprovada em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Espanha e na França. E aí escolheu, né? E para fechar, a Amanda, né, uma aluna que começou o trabalho com uma média 6,5, um SAT simulado de 850 e não fazia nada ainda, né, de atividade. E ela chegou no processo de candidatura já com média 8,5, SAT 1.350, várias atividades, Olimpíadas, projetos, clube de empreendedorismo, Grêmio Estudantil, e com diversas faculdades também em escolha. Tanto o Estadual de Campinas, Bocconi, na Itália, e Lisboa, e o Unesp também em São Paulo, né? Então, isso tudo é muito para mostrar essa evolução, né, dos alunos e o quanto eles, ao começarem uma preparação, uma jornada de preparação, principalmente com antecedência, nono ano, 10º e 11º, principalmente ali, o quanto se vê essa curva de crescimento, de desenvolvimento dos jovens até chegarem no ano da candidatura, que é sempre o último ano do ensino médio, e com esses requerimentos bem feitos conseguem, no futuro, ótimos resultados, né? E aí, como é que é daqui para fora orienta, né, os seus alunos? A gente já está chegando aqui nas últimas partes aqui da nossa apresentação. Como eu falei, daqui para fora começa o trabalho individualizado no nono ano, pode começar no nono ano, ou no 10º, ou no 11º. Aqui é uma fase primordial de preparação,
justamente no que vocês viram aqui nessa evolução do aluno, né, desenvolver esse estudante academicamente, projetos, provas, ter certeza que esse aluno vai evoluir em todos os sentidos e fatores. O ano da candidatura é o ano da aplicação, de fato, né, onde os alunos vão se candidatar, e aí todo um trabalho como equipe de candidatura, e ao longo dos 4 anos, enquanto esse aluno estiver no exterior, a gente continua dando apoio e desenvolvimento durante toda a faculdade. Então, de uma forma geral, o nono, décimo e 11º ano são anos que a gente chama de construção de currículo, né? A base da aplicação, desenvolver atividades, projetos, provas, fazer o curso de SAT conosco, já começa também o trabalho das redações. Quando a gente chega já no 12º ano, no primeiro semestre, é onde a gente trabalha a lista de faculdades com esse aluno, faz um novo planejamento daquele ano, avalia, inclusive, se esse aluno vai fazer os vestibulares do Brasil, para que esse ano, do 12º ano, ou último ano do ensino médio, a gente coloque as etapas fora do calendário do Brasil, né, para que ele consiga colocar tempo também nos vestibulares brasileiros. Então, a gente aqui faz um cronograma muito individual para aquilo que esse aluno está buscando, né, e queira fazer. No segundo semestre já é o preparo e envio das aplicações, com uma mentora de aplicação, cada aluno conta com essa mentora específica. No início do ano seguinte, já no primeiro semestre, os alunos têm os resultados das faculdades. E aí, no mês de maio, junho, são os meses de definição e confirmações de matrícula para o exterior. Então, é nesse momento que os alunos que aplicam para o exterior, junto com os vestibulares do Brasil, vão ter ambas as escolhas em mãos. E aí vão definir se vão para fora ou para o Brasil nesse primeiro semestre pós-término do ensino médio. E aí, se definirem que vão para fora de fato, fazem a matrícula e começam a faculdade no exterior, sempre no segundo semestre, agosto, setembro. E aí, para quem está nos assistindo, né, o que fazer, né, de agora em diante, né, quais são os primeiros passos, o que pode ser feito desde já. Primeiro, para os alunos, primeiro academicamente, né, desafiar-se academicamente, ter boas notas, desenvolver o seu currículo, conhecer sobre as oportunidades, conhecer sobre mais faculdades, não só do Brasil, mas no exterior, começar a fazer essa pesquisa, avaliar suas atividades extracurriculares, o que você gosta, despertar seus interesses, cheque com a sua escola, né, o que ela oferece, se envolva, se engaje ali, aproveite as férias de julho também, visite as faculdades. É impressionante quando a gente vê que muitos alunos brasileiros, né, que pensam em fazer o vestibular do Brasil nunca foram no campus da faculdade, nunca visitaram, não conhecem, né? Então vá lá, conheça. Se você for para o exterior, inclusive, também, tire um dia, né, da sua viagem, família ali, vá conhecer um campus universitário também. É um passeio muito legal, né? As faculdades têm um campus geralmente muito lindo, com muita coisa bacana, e conversem, né, sobre o assunto. Para os pais, né, e responsáveis, se informar, né? Quanto mais apoio, suporte, converse com amigos, familiares que já passaram pelo processo, entre em redes sociais, né? E rede de apoio. E, obviamente, né, pais e mães, né, estão responsáveis pela parte financeira. Conhecer mais o assunto, a gente vai fazer uma apresentação sobre bolsas de estudos no início de agosto, então fiquem atentos, a gente vai falar sobre valores, possibilidades de bolsa, como é que isso tudo funciona, mas esse aspecto financeiro é um ponto também primordial de cada um avaliar a sua realidade para ver se é algo viável e possível. E para a família, né, o ponto também primordial é fazer uma análise de perfil conosco, uma forma muito rápida e simples da gente poder fazer uma análise do estudante, do candidato, né, para esse projeto. Então, podem por aqui, né, já realizar essa análise de perfil, tá? E aí, com essa análise de perfil, inclusive, a gente consegue marcar uma primeira conversa, reunião totalmente gratuita com o aluno, com a família, para que a gente possa avaliar, né, o projeto mais indicado para cada um e cada estudante ter uma realidade ali desse projeto e ter uma proposta de trabalho dada aqui para fora também, tá? Aqui eu queria trazer para vocês esse desconto, né, que para quem está aqui nos assistindo no final, ficou até o final aqui comigo,
para quem eventualmente fizer a consultoria individual com a Daqui para Fora, vocês têm esse bônus, né? Por terem assistido aqui a nossa mentoria. Então, a hashtag é bônus mentoria Daqui para Fora. Então, para quem marcar uma primeira conversa, uma primeira reunião, tiver uma proposta nossa, na proposta podem, né, vocês que assistiram até aqui, vão ter esse desconto de 5% da nossa consultoria por terem assistido. Tá? E aí, para a gente fechar, relembrando, então, vocês os próximos eventos, dia 24, uma entrevista com a Laís, né, uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer a melhor faculdade do Canadá, a Universidade de Toronto. Ela vai estar falando um pouquinho sobre relações internacionais, como é estudar lá, como é viver no Canadá. No dia 30, a gente vai falar sobre se não for as melhores, não compensa ir para fora. Vamos tentar desmistificar aí um pouco esse mito. E no dia 5, já em agosto, vamos falar sobre bolsas de estudos, tá? Então, quem quiser também conhecer um pouco essa parte financeira, pode entrar por lá e participar da nossa live sobre bolsas de estudos. Tá? Aqui tem os nossos contatos também, uma forma muito rápida, simples. Podem marcar mandar um WhatsApp para a gente, marcar uma primeira conversa, né, uma primeira reunião, não tem custo algum. Né? O nosso papel aqui é tirar as dúvidas iniciais de vocês. Se quiserem ter uma conversa mais no detalhe, né, sobre financeiro, a família entender como é que isso funciona, podem também marcar essa conversa conosco. Antes da gente começar qualquer trabalho com qualquer aluno, tudo é muito bem alinhado, explicado antes de qualquer jornada. Então, por isso que esses primeiros contatos, né, são totalmente para que isso esteja muito bem alinhado antes de qualquer aluno ou família começar numa jornada como essa. Tá? Então, aqui tem os nossos contatos. Queria já abrir. Quem quiser, se tiver alguém aqui com alguma dúvida ou pergunta, o nosso chat está aberto. Tá? Quem ainda não conseguiu preencher aqui a nossa enquete, está rolando aqui a enquete para vocês preencherem também, para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil do estudante. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, por favor. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos e todas. Espero que vocês tenham curtido, né, colocado aqui algumas das principais informações para vocês, né, nesse assunto. A gente sabe que atividades extracurriculares gera muita dúvida, mas aqui a gente queria trazer de uma forma bem leve, né, e bem dinâmica para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse assunto. E é claro que é uma das grandes áreas de expertise que a Daqui para Fora tem e faz nesse desenvolvimento individual com cada estudante. Tá? Então, queria agradecer a presença de todos e todas. Espero revê-las em um próximo encontro. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.